Olá, tudo bem? O nosso conto de hoje, antes eu gostaria de dizer para vocês que eu disse que hoje ia ler uma parte do livro, mas me pediram para ir para os contos. E aqui quem manda são vocês. Então, o nosso conto de hoje é A Cartomante, de Machado de Assis. Eu retirei os contos do site da Nova Escola, que é um site que eu gosto bastante. Então fala da cartomante, que é a dúvida e desconfiança na história clássica de Machado de Assis. Então vamos lá para o nosso conto de hoje. Hamlet observa a Horácio que há mais coisas no céu e na terra do que sonha a nossa filosofia. Era a mesma explicação que dava a bela Rita ao moço Camilo, numa sexta-feira de novembro de 1869. Quando este ria dela por ter ido na véspera consultar uma cartomante, a diferença é que o fazia por outras palavras. Ria. Os homens são assim, não acreditam em nada. Pois saiba que fui e que ela adivinhou o motivo da consulta, antes mesmo que eu lhe dissesse o que era. Apenas começou a botar as cartas, disse-me: a senhora gosta de uma pessoa. Confessei que sim. E então ela continuou a botar as cartas. Combinou-as no fim, declarou-me que eu tinha medo de que me esquecesse, mas que não era verdade. Errou, interrompeu Camilo, rindo. Não diga isso, Camilo. Se você soubesse como eu tenho andado por sua causa. Você não sabe. Já lhe disse, não ria de mim, não ria. Camilo pegou-lhe nas mãos e olhou para ela sério e fixo. Jurou que lhe queria muito, que os seus sustos pareciam de criança. Em todo caso, quando tivesse algum receio, a melhor cartomante era ele mesmo. Depois, repreendeu-a. Disse-lhe que era imprudente andar por essas casas. Vilela podia sabê-lo. E depois? Qual saber? Tive muita cautela ao entrar na casa. Onde é a casa? Aqui perto, na Rua da Guarda Velha. Não passava ninguém nessa ocasião. Descansa, eu não sou maluca. Camilo riu outra vez. Tu crês de veras coisas? Perguntou-lhe. Foi então que ela, sem saber que traduzia Hamlet em vulgar, disse-lhe que havia muita coisa misteriosa e verdadeira neste mundo. Se ele não acreditava, paciência. Mas o certo é que a cartomante adivinha tudo. Que mais? A prova é que ela agora estava tranquila e satisfeita. Cuido que ele ia falar, mas reprimiu-se. Quando queria arrancar-lhe as ilusões, também ele, em criança e ainda depois, foi supersticioso. Teve um arsenal inteiro de crendices que a mãe lhe incutiu e que aos 20 anos desapareceram. No dia em que deixou cair toda essa vegetação parasita
e ficou só o tronco da religião. Ele, como tivesse recebido da mãe ambos os ensinos, envolveu-os na mesma dúvida e logo depois em uma só negação total. Camilo não acreditava em nada. Por quê? Não poderia dizê-lo, mas possuía um só argumento. Limitava-se a negar tudo. E digo mal, porque negar é ainda afirmar. E ele não formulava a incredulidade diante do mistério. Contentou-se em levantar os ombros e foi andando. Separaram-se contentes, ele ainda mais que ela. Rita estava certa de ser amada. Camilo não só o estava, mas via estremecer e arriscar-se por ele. Correr às cartomantes, e por mais que a repreendesse, não podia deixar de sentir-se lisonjeado. A casa do encontro era na antiga rua dos Barbonos, onde morava uma comprovinciana de Rita. Esta desceu pela Rua das Mangueiras, na direção de Botafogo, onde residia. Camilo desceu pela Guarda Velha, olhando de passagem para a casa da cartomante. Vilela, Camilo e Rita, 3 nomes, uma aventura e nenhuma explicação das origens. Vamos a ela. Os 2 primeiros eram amigos de infância. Vilela seguiu a carreira de magistrado. Camilo entrou no funcionalismo contra a vontade do pai, que queria vê-lo médico. Mas o pai morreu e Camilo preferiu não ser nada até que a mãe lhe arranjou um emprego público. No princípio, em 1869, voltou Vilela para a província, onde casara com uma dama famosa e tonta. Abandonou a magistratura e veio abrir banca de advogado. Camilo arranjou-lhe casa para os lados de Botafogo e foi a bordo recebê-lo. "É o senhor?" exclamou Rita, estendendo-lhe a mão. "Não imaginava como meu marido é seu amigo. Falava sempre do senhor." Camilo e Vilela olharam-se com ternura. Eram amigos deveras. Depois, Camilo confessou de si para si que a mulher do Vilela não desmentia as cartas do marido. Realmente, era graciosa e viva nos gestos, olhos cálidos, boca fina e interrogativa. Era um pouco mais velha que ambos, contava 30 anos. Vilela 29 e Camilo 26. Entretanto, o porte grave de Vilela fazia-o parecer mais velho que a mulher. Enquanto Camilo era um ingênuo na vida moral e prática. Faltava-lhe tanto a ação do tempo como óculos de cristal que a natureza põe no berço de alguns para adiantar os anos. Nem experiência, nem intuição. Uniram-se os 3. Convivência trouxe intimidade. Pouco depois, morreu a mãe de Camilo. E nesse desastre que o foi, mostraram-se grandes amigos dele. Vilela cuidou do enterro, dos sufrágios e do inventário. Rita
tratou especialmente do coração e ninguém o faria melhor. Como daí chegaram ao amor, não soube ele nunca. A verdade é que gostava de passar as horas ao lado dela. Era sua enfermeira moral, quase uma irmã. Mas principalmente era a mulher e bonita. Odor de feminina eis o que ele aspirava nela e em volta dela para incorporá-lo em si próprio. Liam os mesmos livros, iam juntos aos teatros e passeios. Camilo ensinou-lhe as damas e o xadrez e jogavam umas noites. Ela, mal, ele, para lhe ser agradável, pouco menos mal. Até aí, as coisas. Agora, a ação da pessoa, os olhos teimosos de Rita, que procuravam muitas vezes o dele, que os consultavam antes de o fazer ao marido. As mãos frias, as atitudes insólitas. Um dia, fazendo ele anos, recebeu de Vilela uma rica bengala de presente. E de Rita, apenas um cartão com um vulgar cumprimento a lápis. E foi então que ele pôde ler no próprio coração. Não conseguia arrancar os olhos do bilhetinho. Palavras vulgares, mas há vulgaridades sublimes ou pelo menos deleitosas. A velha caleça de prata, em que pela primeira vez passeaste com a mulher amada, fechadinhos ambos, vale o carro de Apolo, assim é o homem, assim são as coisas que o cercam. Camilo quis sinceramente fugir, mas já não pôde. Rita, como uma serpente, foi se acercando dele, envolvendo-o todo. Fez-lhe estalar os ossos num espasmo e pingou-lhe o veneno na boca. Ele ficou atordoado e subjugado. Vexame, sustos, remorsos, desejos, tudo sentiu de mistura. Mas a batalha foi curta e a vitória delirante. Adeus, crepúsculos. Não tardou que o sapato se acomodasse ao pé. E aí foram ambos, estrada fora, braços dados, pisando folgadamente por cima de ervas e pedregulhos, sem padecer nada mais que algumas saudades, quando estavam ausentes um do outro. A confiança e estima de Vilela continuava a ser as mesmas. Um dia, porém, recebeu Camilo uma carta anônima que lhe chamava imoral e pérfido e dizia que a aventura era sabida de todos. Camilo teve medo e, para desviar as suspeitas, começou a rarear as visitas à casa de Vilela. Este notou-lhe as ausências. Camilo respondeu que o motivo era uma paixão frívola de rapaz. Candura gerou astúcia. As ausências prolongaram-se, as visitas cessaram inteiramente. Porém, sem que entrasse também nisso um pouco de amor próprio, uma intenção de diminuir os obséquios do marido para tornar menos dura a aleivosa do ato. Foi por esse tempo que Rita, desconfiada e medrosa, correu à cartomante para consultá-la sobre a verdadeira causa do procedimento de Camilo. Vimos
que a cartomante substituiu-lhe a confiança e que o rapaz repreendeu-a por ter feito o que fez. Correram ainda algumas semanas. Camilo recebeu mais 2 ou 3 cartas anônimas, tão apaixonadas que não podiam ser advertências da virtude, mas despeito de algum pretendente. Tal foi a opinião de Rita, que por outras palavras mal compostas formulou este pensamento: a virtude é preguiçosa e avara, não gasta tempo nem papel. Só o interesse é ativo e pródigo. Nem por isso Camilo ficou mais sossegado. Temia que o anônimo fosse Vilela. E a catástrofe viria então sem remédio. Rita concordou que era possível. Bem, disse ela, eu levo os sobrescritos para comparar a letra com as das cartas que lá apareceram. Se alguma for igual, guardo-a e rasgo. Nenhuma apareceu. Mas daí a algum tempo Vilela começou a mostrar-se sombrio, falando pouco, como desconfiado. Rita deu-se pressa em dizê-lo a outro, e sobre isso deliberaram. A opinião dela é que Camilo devia tornar a casa deles, tatear o marido, e por ser até que lhe ouvisse a confidência de algum negócio particular, Camilo divergia. Aparecer depois de tantos meses era confirmar as suspeitas e denúncia. Mas valia acautelarem-se. Sacrificando-se por algumas semanas, combinaram os meios de se corresponderem, em caso de necessidade, e separaram-se com lágrimas. No dia seguinte, estando na repartição, recebeu Camilo este bilhete de Vilela. Vem já à nossa casa. Preciso falar-te sem demora. Era mais de meio-dia, Camilo saiu logo. Na rua, advertiu que teria sido mais natural chamá-lo ao escritório. Por que em casa? Tudo indicava matéria especial, e a letra, fosse realidade ou ilusão, afigurou-lhe tremura. Ele combinou todas essas coisas com a notícia da véspera. Vem já à nossa casa, preciso falar-te sem demora. Repetia ele com os olhos no papel. Imaginariamente, viu a ponta da orelha de um drama. Rita, subjugada e lacrimosa. Vilela, indignado. Camilo estremeceu. Tinha medo, depois sorriu amarelo. Em todo caso, repugnava-lhe a ideia de recuar, e foi andando. De caminho, lembrou-se de ir à casa. Podia achar algum recado de Rita que lhe explicasse tudo. Não achou nada. Nem ninguém. Voltou à rua e a ideia de estarem descobertos parecia-lhe cada vez mais verossímil. Era natural uma denúncia anônima, até da própria pessoa que o ameaçava antes. Podia ser que Vilela conhecesse agora tudo. A mesma suspensão das suas visitas sem motivo aparente, apenas com um pretexto fútil, confirmar o resto. Camilo ia andando inquieto, nervoso. Não relia o bilhete, mas as palavras estavam decoradas. Diante dos olhos fixos,
Ou então, o que era ainda pior, eram-lhe murmuradas ao ouvido, com a própria voz de Vilela: vem já, já à nossa casa. Preciso falar-te sem demora. Ditas assim pela voz do outro, tinham um tom de mistério e ameaça. Vem já, já. Pra quê? Era perto de 1h da tarde. A comoção crescia de minuto a minuto. Tanto imaginou que se iria passar, que chegou a crê-lo e vê-lo. Positivamente tinha medo. Entrou a cogitar em ir armado, considerando que se nada houvesse, nada perdia. E a precaução era útil. Logo depois, rejeitava a ideia, fechado de si, e seguia picando os passos na direção do lago da Carioca para entrar num tiburi. Chegou, entrou e mandou seguir o trote largo. Quanto antes, melhor, pensou ele. Não posso estar assim. Mas o mesmo trote do cavalo veio agravar-lhe a comoção. O tempo voava e ele não tardaria a entestar com perigo. Quase no fim da rua da Guarda Velha, o tio Buri teve de parar. A rua estava atravancada com uma carroça que caíra. Camilo, em si mesmo, estimulou o obstáculo e esperou. Estimou o obstáculo e esperou. No fim de 5 minutos, reparou que ao lado, à esquerda, ao pé do tio Buri, ficava a casa da cartomante, a quem Rita consultara uma vez e nunca ele desejou tanto crer na lição das cartas. Olhou, viu as janelas fechadas quando todas as outras estavam abertas e despejadas de curiosos do incidente da rua. Disse-ia a morada do indiferente destino. Camilo reclinou-se no tio Buri para não ver nada. A agitação dele era grande, extraordinária, e do fundo das camadas morais emergiam alguns fantasmas de outro tempo. As velhas crenças, as superstições antigas. O cocheiro propôs-lhe voltar à primeira travessa e ir por outro caminho. Ele respondeu que não, que esperasse. E inclinava-se para fitar a casa. Depois fez um gesto incrédulo. Era a ideia de ouvir a cartomante que lhe passava ao longe, muito longe, com vastas asas cinzentas. Desapareceu, reapareceu e tornou a esvair-se no cérebro, mas daí a pouco moveu outra vez as asas, mais perto, fazendo uns giros concêntricos. Na rua gritavam os homens, safando a carroça. Anda, agora, empurra, vá, vá. Daí a pouco estaria removido o obstáculo. Camilo fechava os olhos, pensava em outras coisas, mas a voz do marido sussurrava-lhe às orelhas as palavras da carta. Vem já, já. E ele via as contorções do drama e tremia. A casa olhava para ele. As pernas queriam descer e entrar.
Camilo achou-se diante de um longo véu opaco. Pensou rapidamente no inexplicável de tantas coisas. A voz da mãe repetia-lhe uma porção de casos extraordinários. E a mesma frase do príncipe da Dinamarca reboava-lhe dentro. Há mais coisas no céu e na terra do que o sonho, a filosofia. Que perdia ele, sim. Deu por si na calçada. Ao pé da porta, disse ao cocheiro que esperasse. E rápido enfiou pelo corredor e subiu as escadas. A luz era pouca, os degraus comidos dos pés e o corrimão pegajoso, mas ele não viu nem sentiu nada. Trepou e bateu. Não aparecendo ninguém, teve ideia de descer, mas era tarde. A curiosidade fustigava-lhe o sangue. As fontes latejavam-lhe, ele tornou a bater 1, 2, 3 pancadas. Veio uma mulher. Era a cartomante. Camilo disse que ia a consultá-la. Ela fê-lo entrar. Dali, subiram ao sótão por uma escada ainda pior que a primeira, mais escura. Em cima havia uma salinha, mal iluminada por uma janela, que dava para o telhado dos fundos, velhos trastes, paredes sombrias, um ar de pobreza que antes aumentava do que destruía os prestígios. A cartomante fê-lo sentar diante da mesa e sentou-se do lado oposto, com as costas para a janela, de maneira que a pouca luz de fora batia em cheio no rosto de Camilo. Abriu uma gaveta, tirou um baralho de cartas, compridas e enxovalhadas. Enquanto baralhava rapidamente, olhava para ele. Não de rosto, mas de baixos olhos. Era uma mulher de 40 anos, italiana, morena e magra, com grandes olhos sonsos e agudos. Voltou 3 cartas sobre a mesa e disse-lhe: vejamos primeiro o que é que lhe traz aqui. O senhor tem um grande susto. Camilo, maravilhado, fez um ato afirmativo. E quer saber, continuou ela, se lhe acontecerá alguma coisa ou não. A mim e a ela, explicou vivamente ele. A cartomante não sorriu. Disse-lhe só que esperasse. Rápido pegou outra vez as cartas e embaralhou. Com os longos dedos finos, de unhas descuradas, baralhou-as bem, transpôs os maços 1, 2, 3 vezes, depois começou a estendê-las. Camilo tinha os olhos nela, curioso e ansioso. As cartas dizem-me. Camilo inclinou-se para beber uma a uma das palavras. Então ela declarou-lhe que não tivesse medo de nada. Nada aconteceria nem a um nem a outro. Ele, o terceiro, ignorava tudo. Não obstante, era indispensável muita cautela. Ferviam invejas e despeitos.